Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu caderno de desenvolvimento pessoal, que é um caderno que eu comecei a construir há aproximadamente um mês. E por que eu fiz isso? Eu percebi que as ferramentas do Planner para metas, para objetivos, não funcionam muito bem para mim a longo prazo, ao longo do ano. Então, por já serem previamente estruturados, não se aplicam tanto à minha metodologia. E aí, revisitando algumas fases da minha vida, eu percebi que no ano de 2023 era o ano que eu estava mais focada de fato nas minhas metas. Então, foi o ano que eu mais consegui guardar dinheiro, foi o ano que eu tive um emagrecimento maior, que eu cheguei a pesar 59 quilos. Foi o ano que eu tive mais conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, sobre padrão de sono. E foi o ano que eu consegui desenhar meu plano de carreira com mais objetividade. Então, na época eu trabalhava à noite e foi nesse período, durante 2023, que eu consegui enxergar que a longo prazo aquilo não funcionaria para mim e criei um plano de ação a longo prazo para voltar a trabalhar no período diurno. E aí, o que eu tinha em 2023 que eu não tenho agora? Basicamente, eu era assinante do Reservatório de Dopamina, aluna do Reservatório de Dopamina, que era um curso sobre desenvolvimento pessoal, sobre neurociência, neuroplasticidade, a construção de hábitos, enfim. E tudo que eu aprendia nesse curso vinha para este fichário. Aqui, deixa eu achar a parte que eu escrevi. Ó, como vocês podem ver, eu comecei no final de 2022 e aí fui evoluindo para 2023. Então aqui, a partir das aulas, eu desenvolvia em cima os meus objetivos e as minhas metas também. Então toda aula que a gente tinha, então seu comportamento é modulado pelo seu ambiente, como isso funcionava dentro do nosso cérebro. Em cima da aula, eu levava esse conteúdo para as minhas metas e objetivos. E sempre foi tudo muito sucinto. Para vocês terem noção, eu acompanhava os meus investimentos nas plataformas com um post-it com um desenho de uma pirâmide. Então era assim. Era simplesmente um post-it colado na frente da minha escrivaninha, assim, e ele era dividido. Então, quando eu atingia o montante que eu queria ter investido, eu pintava. Isso sem prazo de mês, sem prazo de ano, mas esse recurso visual me estimulava a querer chegar no topo da pirâmide mais rápido, logo eu poupava mais dinheiro e investia também. E aí, num caderno à parte, eu tinha uma planilhinha de qual plataforma eu tinha investido, se era renda fixa, variável, enfim. E era tudo muito físico e palpável para mim. E aí, tudo que eu aprendi, então a gente teve aula sobre nutrição, tudo que eu aprendia, eu trazia aquele ensinamento para aplicar nos meus planos e aonde eu queria chegar. Aqui eu estudei muito sobre problemas da privação de sono, que era a época que eu estudava à noite, que eu trabalhava à noite, aliás. E assim, a curto prazo, para mim, aquilo não estava tendo efeito deletério nenhum na minha saúde. Quando eu comecei a estudar, de fato, o que acontecia no meu organismo quando eu me privava de sono, que grande parte dos hábitos mais impulsivos que eu tinha, dos períodos de compulsão alimentar um pouco mais intensos, eles eram decorrentes da privação de sono, que você suprime uma área do seu cérebro que ajuda um pouquinho na regulação emocional. Então, tudo isso é bioquímica cerebral. Aqui é a privação de sono, o cérebro de quem dorme mal e o cérebro de quem dorme bem. E a partir dos conhecimentos que eu obtinha durante as minhas leituras de desenvolvimento pessoal, durante os cursos que eu fazia, eu trazia para as minhas metas. E aí eu lembrei, falei, poxa, em 2023 era assim que eu fazia, então isso funcionava muito para mim. O que eu fiz então? Vamos lá. Aqui eu tenho o meu planner de registro, que vocês já conhecem aqui no canal, e eu tenho um caderno da Happy Planner também aqui em casa. E esse caderno foi o caderno que eu comprei na última compra.
E eu vou mostrar pra vocês como eu tô construindo uma versão um pouquinho mais desenvolvida daquele outro caderno que eu tinha. Então você pode chamar de caderno de desenvolvimento pessoal, caderno de metas, enfim. Não precisa ser um caderno como esse, vocês viram que funciona tanto no modelo de fichário, pode funcionar num caderno simples que você tenha em casa. A única coisa que você precisa é um lugar para escrever. Esse meu caderno ele é da Happy Planner, eu comprei no site da Guria da Mochila Amarela. O site no momento está fechado, porque está aguardando o lançamento de outono da Happy Planner. E o que eu gosto muito desse caderno, além da gramatura das folhas, que ela é bem grossinha, então eu posso usar todas essas canetas que não vai manchar, fazer colagens, que é algo que funciona muito pra mim. Eu ainda consigo ter um pouquinho, não sombrear tanto a parte de trás da folha, o que me ajuda. E ele também tem 3 divisórias, que foram as divisórias que eu dividi para cada área que eu gostaria de trabalhar. A primeira divisória ficou para metas e pequenos desafios. Então, como eu tô fazendo o desafio de 75 hard, eu coloquei um tracker dele aqui. Mas, por exemplo, terminando esse desafio, se eu quiser fazer outro, eu tenho um monte de página em branco aqui atrás para desenvolver algum outro desafio ou para escrever algo sobre alguma nova meta que surgiu. E aqui eu não vou estipular, por exemplo, até o final de 2025. Não, ao longo da minha vida eu vou conseguindo ajustar, porque não tem um layout previamente disponibilizado. Eu vou criando de acordo com a minha necessidade. Então, aqui eu fiz o tracker do desafio. Aqui eu fiz um mood board voltado para o que eu tenho para mim este ano e também voltado pro desafio, que é beber mais água, cuidar da minha pele, ler mais autocuidado, exposição à luz solar, estudar também. E aqui as metas do desafio. Então eu posso fazendo isso em blocos ou as metas, se para você funciona metas anuais, você pode colocar metas de 2025. Metas trimestrais você pode colocar também. Para mim não funciona tanto desta forma. Ah, gente, lembrando que as folhas dele são todas assim, tá? Elas têm esses detalhezinhos. Mas como eu queria fazer algo divertido e que me atraísse para estar sempre em contato com esse caderno, eu fui enfeitando. Então aqui no fundo eu usei marca-texto para fazer o xadrez. Essas estrelinhas eu comprei na Amazon, foi acho que R$3,90 cada cartelinha, cada embalagem, na verdade, com 5 cartelas, se eu não me engano. Que é essa daqui, ó. E aí, aqui é recorte de papel normal. Essas letrinhas são as cartelinhas do Bujo da Van, que é um site de adesivos, inclusive a gente tem cupom LENA10 lá. E aí eu fui usando de uma forma que me atraísse a estar em mais contato com esse caderno. Aqui tem o meu tracker. Gente, o tracker do Planner não funciona pra mim. Eu sinto que eu tenho que ter um espaço separado pra pensar sobre isso. Então eu coloquei água, treino, leitura e exposição ao sol, exposição à luz natural. Então os dias eu já tô conseguindo pintar aqui. Aqui os pilares que eu quero trabalhar ao longo, não necessariamente desse ano, mas ao longo da minha vida, que é a mente, o corpo, a ação e a energia. E aqui algumas armadilhas que a gente pode cair ao longo do tempo quando a gente tenta melhorar essas esferas da nossa vida. Aqui eu fiz um rastreio do meu peso ao longo do ano, que é algo que é muito importante para mim. Primeiro porque eu tenho problema respiratório, então eu não posso ter sobrepeso. E segundo, porque eu senti que o meu peso flutuou muito ao longo do último ano, e isso não é algo bom, metabolicamente falando, para o nosso organismo, para os nossos hormônios. E aí eu coloquei meu peso atual e vou acompanhando ao longo do tempo. Mas não é necessariamente uma meta, não estipulei uma meta, mas só para eu rastrear como o meu corpo está se comportando em relação ao peso daqui para frente. Aqui eu coloquei o meu treino da personal da academia, então são os treinos de quadríceps, ombro, dorsal, e conforme o treino for mudando, eu posso fazer essa página de novo. E eu sempre vou ter um registro dos treinos que eu já realizei, e aí eu vou ter uma noção de qual funciona um pouquinho melhor ou não. Aqui os cardápios com as variações, e aqui é o treino, a planilha do meu treino de corrida para 5 km.
Então, como eu treino corrida terça, quinta e sábado, aqui tem a evolução ao longo de 12 semanas para chegar nos 5 quilômetros. Vejam que não é nada assim com prazo até tal data. É algo que eu quero ir evoluindo todos os dias um pouquinho. Aquele famoso 1% todos os dias, sabe? Aqui essa parte terminou, mas tem algumas outras coisas que eu vou querer colocar também sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento também da parte física, porque eu sinto que o meu físico, ele altera muito a questão da minha autoestima e autopercepção, e quando eu estou melhor com o meu corpo mais resistente também a gripe, a coisas assim, eu me sinto melhor no meu dia a dia, sem dor de cabeça. Então, provavelmente eu ainda vou fazer um rastreio de sono também aqui para avaliar o perfil do meu sono ao longo dos dias. A segunda aba eu deixei para gestão financeira. Gente, como aquela pirâmide tinha funcionado muito para mim, eu repliquei ela aqui. Então, simplesmente, eu já sei quanto eu tenho de investimentos e aqui eu vou colocando a cada tantos que eu conseguir guardar até chegar no auge para eu revisitar todos os meus planos de novo e pensar qual é a minha próxima meta de investimento. E aqui eu fiz tipo um tracker de investimento mensal que é muito simples. Então, todas as partes de gasto de casal daqui de casa, né, ela é coordenada em uma planilha. Então, isso daqui são só para os meus investimentos. E aí, por exemplo, eu só fiz um quadradinho e coloquei agosto, o valor que eu investi, em qual plataforma, quantos por cento, então se é CDI, quantos por cento, e quando é o vencimento desse investimento, só para eu ter uma noção. Agosto, setembro, outubro, novembro, quando acabar, eu posso fazer em outra página, continuar, ou ainda, se esse layout não for funcional para mim, é só virar a página e fazer outro. Então, o que eu gosto de cadernos é justamente isso. Ainda que o caderno em sistema de discos, ele tem a possibilidade de você trocar as folhas de lugar. Então, se essa folha não faz sentido aqui, eu posso levar para a parte de desenvolvimento pessoal. Então, eu acho bem mais fácil quando ele é de disco. Mas se você só tem um caderno de arame ou um fichário que também tem essa possibilidade de trocar, tudo bem, gente. Façam com o que vocês têm. Outra coisa que eu vou incluir ainda aqui, que não tá, mas que no meu outro fichário tinha, é plano de carreira. Então eu vou redesenhar toda a minha trajetória de carreira, desde o momento que eu fiz meu curso técnico, depois faculdade, depois o MBA, as duas pós, e ver quais serão os próximos passos também. Então o plano de carreira também vai entrar nessa primeira parte. Então aqui é tudo que é financeiro, meus investimentos, e possivelmente eu vou colocar também aqui uma wishlist, então uma lista de desejos de coisas que não são tão simples do dia a dia. Então aqui entraria, por exemplo, uma impressora que eu já quero comprar há muito tempo, mas o valor é um pouquinho mais elevado. Então, coisas que têm um valor, um custo um pouquinho mais alto. E aí eu vou colocar aqui para de fato conseguir mensurar o momento oportuno para realizar essa compra. A última aba é a minha aba de estudos. Então, igual eu fazia naquele caderno, todo o aprendizado que eu consegui extrair de livros de desenvolvimento pessoal, de revistas científicas, eu gosto muito de ler revista científica de psicologia. Então, tudo que eu consegui aprender com essas plataformas, né? Eu também assino o reservatório de dopamina, ainda sempre assisto uma aula ou outra. Eu vou trazer pra cá. Então, aqui as regras do jogo são as regras que o Wesley desenvolveu sobre a vida de forma geral e coisas que influenciam a nossa vida. Aqui eu coloquei a minha biblioteca atual, então a biblioteca do meu Kindle tem esses livros no momento e são livros que eu quero ler. Alguns eu já li e eu vou ler novamente para fazer uma página para cada livro, colocando as lições que eu aprendi, o que eu acho que eu consigo aplicar na minha vida, coisas que também não fazem sentido para mim. E aqui serão as aulas do reservatório de dopamina, discussão de artigos que eu li ou alguma conversa que eu tive com alguém que eu consegui extrair algo muito importante para o meu desenvolvimento pessoal. Então, essa daqui vai ser a aba da minha referência bibliográfica para as minhas metas de desenvolvimento pessoal. Então, pode ver que eu deixei bastante
folha aqui para fazer essa parte. Então, eu gostei bastante, eu sinto que é algo que já funcionou no passado pra mim e que vai voltar a funcionar outra vez. Eu só deixei com uma carinha divertida, lembrando que seu caderno não precisa ser este. Você não precisa fazer tudo enfeitado e colorido, é porque eu gosto de ter tempo para essas coisas mais criativas, mas se isso não se aplica a você, você gosta de algo simples, gente, é um papel, uma caneta preta e pronto, acabou. Mas eu acho muito bacana quando a gente consegue, em um instrumento só, uma ferramenta, desenvolver uma linha de raciocínio. Então eu tenho referência bibliográfica, eu tenho metodologias para aplicar isso na minha vida e eu tenho as minhas metas financeiras também. Lembrando que o planner, muito planner já vem com essas ferramentas, mas eu acredito que a estrutura gere um certo bloqueio em mim. Mas se para você funciona, tudo bem também, tá? Lembrando que o planner, para mim, ele funciona bem no dia a dia. Então, para anotar as tarefas do dia, as tarefas do mês, os compromissos, para desafogar o meu córtex pré-frontal, de ficar lembrando de todas as tarefas. Mas esse caderno da vida, de forma geral, onde eu consigo enxergar a minha vida de forma micro e macro, estava me fazendo muita falta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito sentido as coisas que eu falei também. Lembrando que é uma ferramenta que você pode mudar o tempo inteiro. Então, se as coisas aqui já não fazem mais sentido para você, é só virar a página, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você quiser um caderno como esse, da Happy Planner, da Guria da Mochila Amarela, a loja em breve vai reabrir, mas você já pode ir falando com a Shirley pelo Instagram. E nós temos cupom LENA5 na loja também. Mas não precisa ser necessariamente nesse formato de caderno. Usem o que vocês têm em casa também. Muito obrigada pela companhia e tchau, tchau!